É importantíssimo conhecer os nossos direitos. E é claro, o Brasil está envelhecendo. O Estatuto da Pessoa Idosa é lei e precisa ser seguida, independente da sua idade. Só assim você vai saber quais são os direitos e, com eles, quais são os benefícios. Vem comigo nesse vídeo, você vai se surpreender. Agora sim, direitos e benefícios. É no Estatuto do Idoso, Lei 10.741, de 2003, e eu já trago aqui a expectativa de vida. Vejam que em 2020, 77 anos. Em 2010, 73. Em 2070 e em 1980, 62. Há um nítido crescimento da expectativa de vida para os próximos anos. Mas, independente disso, o Estatuto do Idoso estabelece 60 anos ou mais para o início da terceira idade. E vejam que interessante. De acordo com o último censo demográfico, aqui na arte a gente consegue observar que o lado esquerdo temos aqui a população masculina, lado direito a população feminina. Mas independente disso, vejam que as sombras se refere ao censo de 2010 e as cores mais fortes se refere ao censo atual. Com isso, podemos observar que a população mais jovem vem diminuindo. Eu fiz aqui uma divisão em relação às idades. Então, de 0 a 29 anos é a primeira idade. E a gente consegue enxergar claramente que essa primeira idade vem se reduzindo no gráfico. A segunda idade, que é a faixa de 30 a 59 anos, tem uma certa estabilidade. Porém, no grupo de 55 a 59, já observamos o efeito contrário. O último censo demográfico mostra um crescimento desse grupo de faixa etária. E então, na terceira idade, que é de 60 anos ou mais, podemos observar claramente um crescimento, tanto no masculino como no feminino. Enfim, esse grupo é o grupo que mais cresce no país. Aqui nesse gráfico, nós podemos ver no detalhe a contribuição por faixa etária, todos eles acima de 60 anos. Então, nós temos aqui 60 a 64 anos, houve um aumento de 53%, e isso eu estou falando do censo de 2010 para o último censo. A faixa de 65 anos a 69, houve um aumento de 63%, sendo que a faixa de 70 a 74 anos aumentou 57%. Já a faixa de 75 a 79 anos houve um aumento de 50% e a faixa de 80 anos ou mais aumentou 56%. O maior aumento, das faixas foi 63%, correspondente às idades de 65 anos a 69. Sendo assim, o grupo 60 anos ou mais, atualmente, conforme o último censo realizado no país, dos 203 milhões de brasileiros, 15,8% são pessoas idosas. Isso corresponde a mais de 31 milhões de pessoas. E, comparativamente, no censo de 2010, era 10,8% de pessoas idosas, correspondia a pouco mais de 20 milhões e meio. Essa comparação representa um acréscimo de 56% em relação ao censo de 2010. Isso tudo para mostrar que é uma obrigação da família, sociedade e poder público assegurar esses direitos à pessoa idosa. E indo direto ao ponto, eu vou iniciar aqui mostrando 10 direitos. O primeiro é justamente prioridade na justiça. Conforme o artigo 71 do Estatuto do Idoso, qualquer processo judicial em que uma pessoa idosa esteja envolvida deve ser tratado com prioridade, acelerando sua tramitação. Essa prioridade é garantida independentemente do tipo de processo, seja civil, criminal, trabalhista,
ou administrativo. O idoso e seu representante legal, seu advogado, precisa informar a idade, 60 anos ou mais, ao juiz ou autoridade responsável pelo processo. A partir dessa informação, os trâmites e atos processuais devem ocorrer mais rapidamente. Afinal, o idoso, em termos de processo de justiça, não tem tempo a perder, concorda? Isenção de IPTU. É lá no artigo 37, o idoso tem direito à moradia digna. O Estatuto do Idoso, por si só, não prevê uma isenção automática do IPTU. A concessão de isenção do IPTU, ou seja, a autorização da isenção do IPTU, para a pessoa idosa é uma decisão que cabe a cada município e as regras podem variar de um lugar para outro. Portanto, é necessário consultar a legislação do seu município ou entrar em contato com a prefeitura local. Veja só, a competência é do município. E aqui no país, nós temos 5.570 municípios. Por isso que aqui diz, as regras podem variar de um lugar para o outro, mas normalmente há critérios comuns e adicionais. Idade mínima, geralmente 60 anos ou mais. Possuir apenas um imóvel usado como residência, atender a um limite de renda pré-estabelecida, em alguns locais é até um salário mínimo, outros até 2 salários mínimos, alguns também até 3 salários mínimos, e ser aposentado, pensionista ou beneficiário com renda mensal vitalícia. Essa isenção é uma medida para ajudar a reduzir os custos e proporcionar melhores condições de vida para a pessoa idosa. Transporte público. Ali no artigo 39, no Estatuto do Idoso, estabelece que as pessoas com 65 anos ou mais têm direito à gratuidade nos transportes coletivos públicos urbanos, municipal e intermunicipal. Para usufruir desse benefício, o idoso deve apresentar no momento do embarque um documento de identidade que comprove sua idade. Claro que mostrar documento não é tão simples. Por isso, muitas cidades adotam uma espécie de bilhete único de transporte especial para o idoso, que facilita, a vida tanto do idoso como do motorista, que imagina ter que conferir a idade num documento pessoal da pessoa idosa. Inclusive, algumas cidades podem adotar a idade de 60 anos para a gratuidade. É o caso de São Paulo, por exemplo. O bilhete único do idoso, esse que eu acabei de mostrar, facilita o acesso gratuito dos ônibus, metrôs, CPTM e trens do sistema de transporte público e se estende às linhas de ônibus gerenciada pela MTU nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte. Então veja, essa é uma medida para facilitar a mobilidade e o acesso dos idosos aos serviços ali de atividades diárias. Ainda nesse tema de transporte, mas esse é um outro direito, viaje mais e mais barato. O artigo 40 ali do Estatuto diz o seguinte: as empresas de transporte rodoviário interestadual, ou seja, você quer viajar de São Paulo para Minas, ou de Minas para o Rio, enfim, deve reservar aos idosos de 60 anos com renda de até 2 salários mínimos, 2 assentos gratuitos em cada ônibus. E quando esses assentos já estiverem preenchidos, conceder um desconto mínimo de 50% no valor da passagem para os demais assentos. E para ter direito à gratuidade ou desconto no transporte interestadual, é recomendável que reserve a passagem com antecedência, especialmente em período de alta temporada, alta demanda. E olha, o detalhe aqui da renda
até 2 salários mínimos é individual, por pessoa. Então, se vai viajar o casal, essa renda é individualmente por pessoa. Essa medida visa garantir o acesso dos idosos ao transporte interestadual de forma bem econômica. Vaga para estacionamento. Ali também no artigo 41 do Estatuto do Idoso, estabelece que 5% em estacionamentos públicos e privados, então o estacionamento de um evento, num supermercado, o estacionamento de um shopping, enfim, devem ser reservadas para os idosos de 60 anos, devidamente sinalizadas e de fácil acesso. Então são aqueles mais próximos, geralmente ali da entrada, né? E para usufruir desse benefício, o idoso precisa ter um cartão de estacionamento específico, que pode ser obtido junto aos órgãos de trânsito locais. O cartão é esse aqui, esse é o modelo. E, inclusive, agora é possível fazer a solicitação do cartão de estacionamento sem sair de casa, mesmo se o idoso não possua CNH, é a carteira de motorista. Pode solicitar através do site da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. Esse direito ele traz o benefício de promover ali a maior acessibilidade e comodidade para essa população mais idosa. Medicamentos e saúde. Aqui no artigo 15 do Estatuto, ele determina que cabe aos órgãos públicos fornecer à pessoa idosa gratuitamente medicamentos de uso continuado, especialmente para as doenças crônicas como diabetes, hipertensão e asma, também relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação de sua saúde, como prótese, órtese e outros recursos. E para ter acesso aos medicamentos do programa Farmácia Popular, tanto na rede própria quanto nas farmácias privadas conveniadas ao programa, segundo o Ministério da Saúde, é preciso apresentar apenas o documento de identidade com foto, CPF e receita médica válida. Esse artigo visa assegurar o acesso dos idosos a todos os níveis de atenção à saúde, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida dessa população. Ainda sobre o tema saúde, convênio médico mais caros. Na verdade, o artigo 15 do Estatuto do Idoso, ele também trata sobre o controle dos preços de convênio médico. Então, diz o seguinte: é vedada a discriminação de pessoas idosas nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão de mudanças da faixa etária aos 60 anos. No entanto, algumas operadoras burlam essa regra, aumentando as mensalidades através de outros meios, como reajustes gerais permitidos pela ANS. E, além disso, muitas operadoras não comercializam planos individuais, obrigando os idosos a aderirem planos coletivos, onde o controle de reajuste é mais frouxo. Essa prática limita o acesso a plano de saúde de qualidade para os idosos e, frequentemente, leva a aumentos abusivos. Se você se deparar com isso, procure o PROCON e registre uma reclamação formal. Isso ajuda a proteger os idosos contra preços abusivos praticados por esses convênios médicos. Pensão alimentícia. Ali no artigo 12 do Estatuto do Idoso, diz o seguinte: os familiares são obrigados a prover alimentos ao idoso, se este não tiver recursos próprios. Essa obrigação é solidária, ou seja, a ação pode ser movida contra qualquer parente que tenha condições de prestar os alimentos. Na ausência de parentes, ou em caso de incapacidade deles, a obrigação recai sobre o poder público. A ideia aqui é garantir que o idoso não fique desamparado, assegurando que ele tenha meios para sua subsistência, mesmo que isso envolva a ajuda de parentes, podendo a pessoa idosa optar entre os prestadores ou, em última instância,
o Estado através do benefício assistencial. E em caso de disputa, o juiz definirá a proporção e a forma dessa assistência, considerando as necessidades do idoso e as possibilidades de quem deve prover. E falando em benefício assistencial, é lá no artigo 34 do Estatuto do Idoso que diz que as pessoas idosas a partir de 65 anos que não possuam meios para prover a sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo, nos termos da LOAS. Este benefício é concedido pelo INSS. Não é necessário ter contribuído para a Previdência Social para receber o BPC. BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. E também é necessário atender a critérios de renda, onde a renda familiar per capita deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo. O benefício já concedido a qualquer membro da família não será computado para fins de cálculo de renda familiar per capita a que se refere a LOAS. É preciso estar inscrito no CAD único, com atualizações a cada 2 anos. Então, esse benefício visa assegurar um sustento mínimo àqueles que não têm condições financeiras suficientes. Esse direito traz o benefício do saque do FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e o Estatuto do Idoso, no artigo 21, reforça a prioridade e proteção dos direitos em diversas esferas, inclusive a financeira. O saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é um direito dos trabalhadores com 70 anos ou mais, que está previsto no artigo 20 da Lei 8.036 de 1990, que rege o FGTS. Independentemente do valor, se está trabalhando ou aposentado, tem prioridade no saque total do FGTS, até mesmo aqueles depósitos feitos mensalmente pelo empregador, se a pessoa ainda está trabalhando, poderá sacar com prioridade a partir dos 70 anos. Esse direito visa facilitar o acesso a recursos financeiros para os idosos. Bem, pessoal, espero ter dado aqui um panorama dos principais direitos e benefícios que vem ali no Estatuto do Idoso. Peço para, se você conhece alguém que é interessante conhecer esses principais direitos, compartilhe esse vídeo. E se ainda surgir alguma dúvida, eu respondo pelos comentários. Agradeço muito quem acompanhou o vídeo até aqui. Muito obrigado e até a próxima.